lugar mais alto. Eu já queimei as mãos com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não desvio nunca mais. Estou firme, eu não desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Conferência profética corrigindo o alvo. Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Os desafios dessa vida vão na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar e quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alto eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alto eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alto eu vou. Sou mais que vencedor.
sentindo algo, amém? Glória a Deus, estamos aqui hoje, num dia muito profético, um dia muito especial, onde a gente começa a nossa comemoração pelos nossos 27 anos de igreja na cidade de Barra Velha, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma oração, abrir essa festa de 7 dias com chave de ouro, para que a presença do nosso Deus invada esse ambiente, invada as vidas que aqui estiverem de uma forma sobrenatural e todos os presentes do céu desçam nas nossas mãos, que nada fique retido, mas tudo nós possamos em nome de Jesus alcançar. Pai, nós entregamos diante do Senhor esse tempo, consagramos ao Senhor essa festa, dedicamos ela a Ti, Senhor. Meu Deus, obrigado, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Vem com pompas nesse ambiente, neste lugar. Transforma, Senhor, cada um que entrar dessa porta para dentro. Atrai, Senhor, as multidões do lado de fora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que algo novo, algo, Senhor, sobrenatural invada a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, estiverem nessa festa, e em todo o tempo o Senhor ministre, em cada detalhe o Senhor fale, em cada situação o Senhor cure, o Senhor transforme e o Senhor liberte. Haja um tempo novo, um tempo de luz, um tempo de ânimo, aonde nós possamos, Senhor, corrigir, Senhor, aonde nós devemos lançar as nossas flechas, a palavra que o Senhor tem nos dado, palavras de vida eterna. Enche o coração de cada um, Senhor, da Tua vontade, da Tua verdade, da Tua graça, do Teu amor, que o propósito do Senhor nessa festa se cumpra. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para nós, mas nós sabemos que nós queremos o Senhor. Tu és a nossa herança, Senhor, e nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, abrimos essa festa com chave de ouro e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, um vinho novo, uma unção nova, uma visão diária, a determinação do leão, Senhor, e a unção do golfinho para salvar vidas. Que o Senhor nos leve, Senhor, à conquista de tudo aquilo que é direito nosso, que o Senhor Jesus já conquistou naquela cruz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quando alguém te perguntar o que é caráter, mostra esse vídeo. O menininho ali brincando, ele percebeu que ele tinha sujado o carro de uma pessoa e ele começou a procurar meios para corrigir os próprios erros. Aí ele entrou em casa, buscou um paninho e limpou o carro. Isso é caráter. É o que você faz quando ninguém está olhando. Quando alguém te perguntar o que é caráter, mostra esse vídeo. O menininho ali brincando, ele percebeu que ele tinha sujado o carro de uma pessoa e ele começou a procurar meios para corrigir os próprios erros. Aí ele entrou em casa, buscou um paninho e limpou o carro. Isso é caráter. É o que você faz quando ninguém está olhando. Quando alguém te perguntar o que é caráter, mostra esse vídeo. O menininho ali brincando, ele percebeu que ele tinha sujado o carro de uma pessoa e ele começou a procurar meios para corrigir os próprios erros. Aí ele entrou em casa, buscou um paninho e limpou o carro. Isso é caráter. É o que você faz quando ninguém está olhando.
tua Bíblia. Diga para a pessoa que está perto de você, quando você encontra a palavra de Deus, o alvo é corrigido. Amém? Às vezes nós estamos acertando, mas no lugar errado. E Deus quer fazer tudo novo. Amém? A gente viu um videozinho aqui de um menino, ele estava ali trabalhando, ele estava ali limpando, mas a limpeza dele atingiu outra coisa, né? Sujou outra coisa. Então não adianta limpar uma coisa e sujar outra, né? Nós temos que atirar no alvo certo. Amém? E se limpou uma coisa e sujou outra, então vamos limpar as duas. É assim, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. E hoje aprove ao Senhor trazer para nós, para nos ministrar, em cima dessa conferência profética, corrigindo o alvo, um apóstolo Antônio Carlos Barbosa. Uma salva para Jesus. Era alguém que era torto, mas um dia encontrou a Bíblia. E estudou e ficou melhorzinho, né? Está numa melhor versão hoje. E vai poder então instruir eu e você também a corrigirmos o alvo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar pela vida dele? Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós entregamos a vida do apóstolo diante das tuas mãos. Pedimos que o Senhor use com graça, sabedoria e poder. Que tudo que é do teu Espírito na vida dele seja ministrado à tua igreja nessa noite. E que sejam flechas, Senhor, que atinjam o alvo da forma correta e reta. Vem com poder e grande graça. Tudo que é teu, Senhor, na vida do teu filho, manifeste-se. E tudo que vem do Senhor, meu Pai, ministre o coração da tua igreja. E tudo que não vem de ti, Senhor, seja cancelado. E tudo que é do teu Espírito manifeste de uma forma extraordinária e certeira, fazendo jus ao teu nome, Senhor, e glorificando o Senhor, em nome de Jesus. Declaramos uma chuva de bênçãos, de milagres neste lugar, que o teu povo possa sair daqui cantando o hino da vitória, bendizendo o teu santo nome, Senhor, e sendo fortalecido em ti e na força do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, como sempre, né? Poder compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu sei que Deus tem o propósito de nos abençoar através disso. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Versículo de número 36 a seguir. Mateus 26, versículo 36. Fala de Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Verso 37, eu vou repetir. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora, pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba,
faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixou-os de novo. E foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado aquele que me trai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta conferência. Obrigado por esta primeira noite. Eu sei que é uma responsabilidade falar a respeito do teu reino, a respeito da tua vontade, mas pedimos que o Espírito Santo traga a luz ao nosso coração de tudo aquilo que vamos ouvir e aprender, ou relembrar, porque já sabemos, Pai. Peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade de nos ministrar no íntimo do nosso coração, porque nós queremos ouvir e queremos despertar neste tempo para algo novo da parte do Senhor. Que o Senhor faça um novo dentro de nós. E que o Senhor coloque por terra tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Peço que o Senhor continue falando comigo como o Senhor tem feito. O Senhor continue falando comigo e fala também à igreja, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a conferência, ela é diferente de um culto comum. Primeiro porque Deus, Ele tem um propósito sempre em fazer algo novo dentro de nós. E nós somos o resultado das decisões que nós tomamos. Nós experimentamos coisas de Deus e transmitimos a outras pessoas através do nosso testemunho. Aquilo que nós somos se torna uma referência para as pessoas que nos ouvem. A fé, ela é compartilhada. Quando você crê em uma verdade, conscientemente ou inconscientemente, você está compartilhando ela com as pessoas, através do seu testemunho de vida. Então, quanto de Jesus há dentro de nós, nós sempre vamos manifestar Ele, vamos demonstrar Ele. E aqui, nesse texto, eu estava em Cachoeira do Sul, a última viagem que eu fiz por Rio Grande. Eu fiquei uma semana em Cachoeira do Sul. E em Cachoeira do Sul foi um tempo assim de muita oração. Tem lugares que são abertos, que a gente consegue orar, e tem lugares que são difíceis de orar, por causa do ambiente, da bocharia, da pizzaria que há na cidade. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é uma verdade, não é uma ficção, né? Houve uma época que saíram uns livros, eu me lembro aquele Este Mundo Tenebroso, eu não sei se você teve acesso a esse livro, que falava a respeito de batalha espiritual, da forma como os anjos de Deus se manifestam. Deus colocou um anjo ao lado de todos os cristãos que servem a Jesus. E esse anjo que está ao seu lado, ele vai ser fortalecido na medida que você também se fortalece. Na medida que você busca, porque ele vai realizar aquilo que está de acordo com a fé que você tem em Deus, a forma da fé. E aqui é um momento na vida de Jesus que não é um momento comum, não é um momento qualquer. É um momento que está se aproximando da crucificação. Jesus está angustiado, diz o texto. Começamos a leitura, Jesus falando aos discípulos que ele estava muito triste, muito angustiado, porque já estava próxima a hora da morte. E ele chama os discípulos para orar, porque discípulos oram. Discípulos conhecem Cristo. Nossa linguagem não é de uma membresia, nossa linguagem é discipulado, é família, é reino, é governo de Deus.
E aqui Jesus está diante do Senhor na pior fase, digamos, como homem, sofrendo a angústia dos pecados da humanidade, e ele faz uma oração. Ele abre o seu coração na sua humanidade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque nós não gostamos de luta, irmãos. Nós não gostamos de guerra. Nós, para evitarmos guerra, muitas vezes fugimos dos ambientes. Por isso, há essa migração nos ministérios. As pessoas, para não enfrentarem uma guerra, elas preferem se distanciar e sair. E elas têm a liberdade para isso. Em João capítulo de número 10, Jesus disse que a ovelha, ela entra e sai. Então ela precisa se identificar com um lugar em que Deus a plantou, para que ela possa crescer, porque no reino há crescimento. E Jesus, ele faz aquela oração: Pai, me livra dessa hora, me livra desse momento de aflição, me livra desse momento de angústia. Jesus estava vivendo como homem o peso do pecado da humanidade sobre ele. A tradução, numa tradução diferente, chega a falar que no Getsemane Jesus soa gotas de sangue, por causa do nível de sofrimento que Jesus estava enfrentando. Então nós não vemos ninguém nos nossos dias sofrendo até o sangue. Em Hebreus 12 diz que nós devemos lutar até o sangue, fazendo uma comparação com aquilo que Jesus experimentou, com aquilo que Jesus viveu. E o texto diz que Jesus faz essa oração e ele repete a mesma oração 3 vezes. Então, por 3 vezes, Jesus repete a mesma oração. E ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, o término dessa oração está escrito assim: mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Nisso que Deus me deu o tema dessa conferência, que é acertando o alvo. Ali sumiu, né? Mas daqui a pouco aparece. Acertando o alvo, corrigindo o alvo. Porque nós temos que corrigir a rota. Nós temos que corrigir o nosso caminho. Nós precisamos, queridos, que Deus tenha liberdade para nos levar ao lugar onde a vontade de Deus está presente para a vida da gente. Deus quer realizar a sua vontade. Você sabe disso, eu creio que você sabe. Porém, existem bloqueadores da vontade de Deus que estão dentro de nós. E quando esses bloqueadores eles são acessados através de um problema, de uma dificuldade ou de uma incompatibilidade de opinião, esses problemas têm a tendência de nos travar, de não nos deixar crescer. Porque nós somos chamados para o crescimento. Todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus, ela é chamada por Deus para crescer. Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento. Graça fala a respeito da vida com Deus, da intimidade com Deus. E conhecimento fala aquela devoção à palavra, ao ponto da palavra deixar de ser a palavra escrita e se tornar uma palavra viva dentro de nós. Então, quem você é hoje é resultado do que você entende e do que você pratica. Deus não é um Deus de incredulidade. Diga isso para quem está ao seu lado. Deus não é incrédulo. Deus, a Bíblia diz que Ele acredita em nós. Ele crê que nós iremos nos tornar parecidos com o seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Na medida que eu for falando, eu peço que vocês coloquem a Bíblia ali para que eles possam ler, para que não fique demorado a leitura. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu sei que você já sabe o que está escrito, mas vamos lembrar, né? Romanos 8, versículo de número 28 e 29. O texto diz assim, vamos lá, vamos para a palavra. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 e o versículo de número 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora olhe para mim, quantos crentes são chamados? Então Deus nos chamou. Porém nos chamou para algo, para o seu propósito.
E o propósito de Deus não é o meu propósito. Não é a minha impressão de propósito. É aquilo que Ele tem para a vida da gente no lugar onde Ele nos plantou. A igreja é como se fosse um jardim, né? Existem cantores cristãos que eles criaram canções em cima desta ideia, desta colocação que é feita lá em Cantares, e também diz alguma coisa em Apocalipse, que nós somos o resultado daquilo que nós estamos florescendo, daquilo que nós estamos enxertados em Cristo, estamos crescendo e vamos florescendo como cristãos. Nós somos o resultado disso. Então, quando eu entendo que eu fui chamado e eu fui plantado por Deus com um propósito de crescimento, eu preciso entender que eu vou viver algumas fases na minha vida, por exemplo, como cristão, que vão me levar a praticar o arrependimento. Arrependimento, queridos, não é uma oração que eu fiz uma vez na vida e eu não preciso mais fazer, eu preciso discernir quem está no controle da minha vida. É eu ou é o Senhor? Quem está me levando a esses verdes pastos que a Bíblia diz que estão à nossa disposição, como diz o Salmo de número 23? Quem está me levando a esses verdes pastos para que eu possa usufruir destas águas que vêm do Espírito, que vem de Deus? É Deus ou é eu? Do meu jeito, eu oro do meu jeito, eu entendo a Bíblia do meu jeito. E eu tenho falado nesses dias, Deus tem incomodado meu coração para falar a respeito disso. A gente tem que entender o que nós estamos ouvindo. E temos que ter um discernimento e um cuidado de quem nós estamos aprendendo. Porque há muito engano disseminado no corpo de Cristo, há muitas propostas de um evangelho que não é o evangelho de Deus, que não é o evangelho da Bíblia, que facilita o caminho. E tudo que facilita o caminho é perigoso. Por exemplo, fé sem atitude, sem ações, relacionamentos sem conserto, sem tempo de ministração, de vida na vida, de conversa, de abrir coração. Olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Nós estamos numa época em que tem muita coisa falsificada no meio da igreja, que nós às vezes chamamos isso que não é verdadeiro de vontade de Deus. A minha liberdade é viver Cristo. E viver Cristo é viver cruz. E viver cruz é viver propósito. Sem cruz nós não encontramos Cristo e não também experimentamos o propósito. Então essa passagem do Getsemane, quando Jesus, estou falando de Cristo, de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por todos nós, ele se sentiu debaixo de tamanha pressão, ao ponto de pedir para Deus: Deus, faça a tua vontade de mim, Deus. Sendo que ele mesmo é quem a Bíblia diz que ele é. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, por causa desta hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então corrigir o alvo é eu entender que Deus tem uma vontade e eu preciso encontrar esta vontade, porque é nesta vontade que eu vou ter satisfação de servir a Cristo. E Deus Ele não é aquele Pai que vive nos plantando e nos arrancando e nos trocando de lugar em todo o tempo. Deus quer que a gente gere raiz, que a gente crie frutos, crie raiz e gere frutos, né? Vamos mudar a colocação, né? Porque se nós tivermos raiz, nos momentos que vierem as dificuldades, os frutos irão ser gerados em nós, porque estamos vivendo Cristo. E eu sei que isso, para quem entende a graça de uma forma complicada, vai achar meio fatalista, porque falar a respeito de cruz e de renúncia foi aquilo que Jesus viveu, renúncia. Ele renunciou à sua própria vida para viver a vida de Deus, ou o propósito de Deus. Deus, em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória e ele se tornou homem à nossa semelhança para experimentar no seu próprio corpo todas as coisas que alguém humano pode viver e experimentar. Jesus já foi traído. Mas eu investi tanto na vida daquela pessoa e aquela pessoa me traiu. Se fizeram com Jesus, vão fazer com a gente também. Mas eu desanimei porque eu não quero mais.
eu não entendo isso, não entendo aquilo, eu tenho livre-arbítrio. Eu volto a falar a respeito do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, para algumas pessoas, é uma perturbação, não é uma bênção. Porque pelo livre-arbítrio eu posso continuar em pecado, eu posso continuar murmurando. Pelo livre-arbítrio eu posso colocar a minha opinião acima da palavra e achar que a minha opinião é superior à vontade de Deus. E Deus tem uma vontade que é plena, ela é completa. E essa vontade, ela é o gabarito que eu preciso me alinhar. Toda porta tem um gabarito, uma pessoa grande demais não consegue passar por ela, tem que se abaixar. Uma pequena demais, né? Dependendo do tamanho, passa bem. Porém, o reino de Deus tem um gabarito. Jesus disse em João 10 que ele é a porta. E nós queremos passar pela porta e muitas vezes nós não queremos nos alinhar a ela. Porque se alinhar a essa porta é entender que nós também temos fases que são getsêmanes na vida da gente. Deus tem que criar situações para matar essa natureza desobediente que nós temos. Há uma natureza em desobediência lutando dentro da gente. E sempre que a gente é apertado por Deus, né, algumas situações fazem a gente ter o efeito da semente da melancia, né? Você já apertou a semente da melancia? Ela foge da mão, né? Então tem situações que Deus aperta a gente e a gente foge, de repente, semente de melancia. Foge por cima e daqui a pouco a vida da gente começa a dar tudo errado e a gente olha para o caminho e diz assim, mas como está dando tudo errado? Eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, achando que Deus se agrada que a gente faça as coisas para Ele quando a gente vive em desobediência. A desobediência revela o caráter de uma pessoa. Desobediência não é liberdade, é pecado. Rebeldia, ter a sua opinião acima da opinião de Deus é pecado, irmão, não é bonito, é feio. E quando Deus começa a nos espremer, Ele nos leva para esse lugar de consciência, aonde a minha vontade, ela começa a ser confrontada pela verdade, e a verdade começa a mexer dentro de mim, de tal forma que o meu entendimento começa a se espremer, porque nós colocamos tantas coisas na cabeça da gente, e a gente acha, né, como diz o Anderson, aquele pastor do Anderson Silva, que Deus é como se fosse um ursinho de pelúcia que a gente leva ele para a cama para dormir do nosso lado. Oh, vem cá comigo, meu ursinho, deita aqui comigo, Deus. Né? E a gente não entende que as guerras são consequências de a gente não aceitar a vontade de Deus. Deus tem um padrão, eu queria que você entendesse isso nesses dias. Acertar o alvo, alinhar o propósito, corrigir o alvo, é eu entender que a vontade de Deus é superior à minha vontade. E Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. E por que às vezes a gente entra em confusão? Porque a desobediência está dentro de nós. E essa natureza de pecado que nós carregamos, que não é do irmão, não é do vizinho, é de todos. Porém, alguns aprenderam o caminho, entregaram para Deus e vivem Jesus de verdade, não uma religião. Porque se Jesus for uma religião, você vai continuar vivendo Cristo, você vai continuar vivendo a sua vida normalmente, e você vai continuar fazendo as coisas que faz, você não vai ter convicção de pecado, porque você acha que Jesus pensa da mesma forma que você pensa. E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Por isso que a terra tem que ter um alinhamento entre a terra e o céu. Está falando de um alinhamento entre o meu coração e o coração de Deus. Entre a minha vontade e a vontade de Deus. Por isso fazer a vontade de Deus para nós às vezes é difícil. Por quê? Porque nós acreditamos ainda em qualquer coisa. E ainda damos valor àquilo que não pode ter valor. A Bíblia fala que aquilo que me governa é aquilo que tem um lugar no meu coração. Por isso a Bíblia fala também tanto a respeito de fidelidade. A nossa fidelidade maior é a Deus. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel às pessoas. E se você for fiel às pessoas, você vai experimentar a vontade de Deus. Porém, essa natureza que temos, entenda, eu estou falando que essa natureza está em você e não está em mim. Temos essa natureza tendenciosa ao pecado, a dizer não para Deus. Deus diz, sede santo porque eu sou santo. E nós criamos um padrão de santidade achando que santidade são só algumas coisas. Não, a santidade está em tudo.
Por isso, Filipenses 4,8 diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não, nas coisas que edificam. Colossenses 3 fala a respeito das coisas que são do alto. Mas Filipenses 4,8 diz que naquilo que há louvor, nisso nós devemos pensar. E Deus não tem pensamentos de mal para nós. Está lá em Jeremias 29:11, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. E por que o mal aparece na porta da gente? Por que o mal vem nos visitar de vez em quando? Porque o mal entrar ou o mal sair depende da minha decisão. Se eu decido pela vontade de Deus, Deus vai estar em todo o tempo guardando a minha vida. Mas você percebe que lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso de número 20, Jesus está falando a uma igreja, essa igreja está mantendo Jesus do lado de fora. E quando eu uso o termo igreja, estou falando também do lado individual de cada um de nós, porque nós podemos manter Jesus do lado de fora quando nós falamos que a nossa vontade é a vontade de Deus. Deus não é, perdoe-me a força da expressão, Deus não é prostituto. Deus é santo. E quando Deus nos chama para perto dele, Deus está nos chamando para uma prática de santidade. Então tem tanta coisa que esse evangelho falsificado apresenta para nós como proposta, que nós achamos que isso é a vontade de Deus. E esses enganos entram em nós de algumas formas. Entram através da internet ou através de um líder que não é bem administrado pelo Espírito Santo. Que quando você recebe uma visitação como essa, ao invés de te enriquecer, te entristece. Remove você do alvo, tira você do propósito, porque você para de fazer aquilo que deveria fazer e começa a seguir um segundo, digamos, uma segunda voz, uma segunda proposta. E a gente gosta, irmão, das coisas mais fáceis. Né? A cruz de Cristo é uma cruz que tem um peso. A cruz de Jesus não é de isopor. Tem coragem de falar para quem está do seu lado? Não é de isopor, irmãos. A cruz de Jesus era pesada. Era muito pesada. Segundo os historiadores, dizem que a cruz de Cristo pesava aproximadamente 300 quilos para mais. Outros falam 200, outros falam 100. É claro que cada um vai diminuindo, aumentando, e eu não quero ser exato no cálculo, mas 300 quilos é 300 quilos. Você já carregou 300 quilos sozinho? Quanto tem um saco de cimento? 50, né? Então pega 2 sacos de cimento só e tenta puxar. Até dá para levar 2 sacos. Já levei uma época, quando eu era mais novo, eu já cheguei a carregar 3 sacos de cimento nas costas, quando eu era mais novo, muito tempo atrás. Agora, se você tentar carregar 150 quilos nas costas, é muito peso, irmãos. Imagina uma cruz de madeira com esse peso de 200 para cima. E fora a coroa de espinho, fora uma noite inteira apanhando, sangrando, sem dormir, cansado, com muitas dores no corpo. Jesus foi levado a esta hora com um propósito: a salvação da humanidade, a salvação minha e sua. E quando ele está ensinando aos discípulos lá em Mateus 16, 24, vamos junto lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 24. Eu falo sempre sobre esse versículo para mim foi transformador na minha conversão. Mateus 16, o versículo de número 24. É um convite de Cristo para todo cristão. Vamos começar do versículo de número 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, sofrer muitas coisas dos anciões, dos religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum não acontecerá nada. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ponto e vírgula, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Preste atenção nisso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, vá para a igreja. É isso? Não. Renuncie-se a si mesmo, vírgula. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Preste atenção nisso. Você vai receber de Deus de acordo com aquilo que você faz. Isso não é troca, é semeadura. O que você semear, você vai colher. Paulo fala disso, desta passagem, com um entendimento aperfeiçoado para a sua época. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porém, ele começa falando ao livro de Gálatas dessa forma: Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. Independente de quem somos, o que conhecemos, ou a unção que recebemos, ou como interpretamos a Bíblia, ninguém zomba de Deus. É por isso que quando nós ouvimos alguém que nos ensina errado, nós multiplicamos o aprendizado errado. É por isso que há pessoas que você olha para elas, ao invés de elas frutificarem e os seus discípulos, os seus filhos virem na mesma linha de compromisso, vêm todos desajustados. Por quê? Porque a pessoa vive um desajuste com Deus. Não é com a liderança. Todo pecado de rebeldia e de desobediência é primeiro contra Deus. Primeiro contra a palavra. Depois nós manifestamos contra as pessoas. E nós, com esse evangelho que estamos vivendo hoje, nós escutamos muito: não, você tem que tomar cuidado com as lideranças tóxicas. As lideranças, como é que tem uma outra linguagem? Pesada, não é pesada, é outro nome. Abusiva, liderança abusiva. Como você vai ensinar o seu filho a não colocar as mãos na tomada? Cuidando dele. E como você cuida de um filho? Filho, presta atenção. Ele tem a liberdade de decidir o que ele vai escolher. Porque ele é um ser livre, como todos nós também somos. Porém, você já prestou atenção como as crianças têm uma atração por uma tomada? Você diz: não coloque a mão. Daqui a pouco você vira as costas e ele está indo lá. Vai lá e mete os dedos. Isso é uma curiosidade do ser humano. É como Deus falar para nós assim: ó, não beba água salgada porque vai estragar o seu estômago. Ah, mas fulano e tal disse que se beber água salgada, teve uma época, né? Me perdoa que eu vou falar, que disseminaram um negócio assim, que se bebesse xixi a pessoa ia ficar mais saudável. Deus que me livre, eu não teria coragem de beber xixi de jeito nenhum. Nem se fosse o meu. Mas as pessoas disseminaram isso e havia uma multidão bebendo xixi. Porque acreditaram que isso era saudável, mas não tem nada a ver. Ah, não, isso né, deixa o homem mais macho. Se ele beber xixi, ele fica assim, triplo X, né? Potência tripla. Aí o que tinha de marmanjo bebendo xixi? Porque eles ouviram que isso era bom. É o problema de você ouvir que algo é bom e é um caminho de morte que isso te conduz.
Quando Jesus estava ali sendo tentado, naquele momento em que ele poderia ter dito não e a gente ia estar tudo perdido até hoje, ele fez uma oração com sabedoria. Ele disse para Deus: Deus, o Senhor sabe que está difícil, porque tem fases na vida da gente que é difícil. Nós temos que lidar com o orgulho que está dentro de nós, que precisa olhar para a cruz. A cruz não pode ser removida do nosso caminho. A cruz tem que estar aqui em todo o tempo, porque nós somos muito orgulhosos. Isso é a natureza do ser humano. A minha vontade é quase boa, quase agradável, quase perfeita. Não, a minha opinião é sobrenatural, porque eu já li a Bíblia 50 vezes. E eu repito o que eu falo sempre aqui: conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento qualquer pessoa pode ter. Você pode ler a Bíblia e se tornar um expert em qualquer assunto. Porém, o que vai te fazer genuíno é a sua prática. É o que você vai fazer com o conhecimento. E o conhecimento sem prática é como uma fé sem obediência. Irmãos, o fundamento da fé é a fidelidade. A fidelidade a Deus que nos conecta. Porque se eu for fiel a Deus, eu tenho que também ser fiel a você. Já pensou, eu te amo na tua frente, você vira as costas, é um demônio. Você nunca escutou isso? Eu escutei muitas vezes. No início da minha conversão, eu tinha um amigo dentro da igreja, que ele era um murmurador nato, ele vivia falando mal do nosso líder, e ele toda hora, nós orávamos meia hora e ele murmurava 1 hora. Então aquela meia hora de oração ia embora por causa da murmuração, que é pecado, e ele enchia o meu coração. Olha, ele ia assim, 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 assim. E eu não olhava que eles tinham uma vida bem sucedida, porque eles trabalhavam, eles eram pessoas que viviam também de renda, eles eram pessoas que tinham posse. Aí ele dizia para mim assim: não entendo por que eles pedem dízimo, vocês são tão ricos. O problema não é pedir o dízimo, é que o dinheiro também é um Deus. Você sabia que o dinheiro é um Deus? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Lucas, vamos para a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. É muito ar, né? Foi interessante isso, né? Até o mundo espiritual se mexe. Vai eterno. Lucas, capítulo de número 16. Versículo de número 10. Vamos começar por aqui. Lucas 16, versículo 10. O texto diz assim: quem é fiel no pouco ou no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará aquilo que é vosso? Não, eu tomo posse. A gente gosta dessa pregação, né? Tome posse da sua bênção. Não, Deus chama no mundo espiritual os meus milhões. Eles caiam na minha conta. Que as minhas contas, minhas dívidas sejam todas pagas. Eu vou orar para a dívida ser paga. Dívida só se paga com dinheiro, irmão. Se paga com oração. Mas vamos lá, vamos olhar para a Bíblia. Vamos junto. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Ponto. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Outra versão diz as riquezas. Não é pecado você ser rico. O problema é quando o dinheiro é o seu dono. E não é Deus que é o seu dono. Aí quando Deus não é o seu dono e você coloca o seu direito de posse sobre o financeiro, preste atenção, que eu estou lhe falando, estou corrigindo o alvo. Estou falando de servir a Jesus de todo o coração. Não estou falando da sua conta. Não estou falando de quanto você tem, de quanto você não tem. Estou falando que se você fazer o certo, você vai ser abençoado por Deus.
Corrigir o alvo é você discernir aquilo que está desajustado e você permitir que o Espírito Santo guie você ao ajuste, ao conserto. É como você falar que ama, não, eu amo, que protejo, que cuido. Você falar que me ama e você falar mal de mim depois. Eu te amo, meu apóstolo, você é meu querido, o meu amado, o meu ungido. Pai, daqui a pouco eu não estou na conversa com você. Isso aconteceu numa época, uns anos atrás. Tinha um povo que me amava. Eu subia no altar para pregar e eles, uhul! Faziam uma festa. Aí um dia, né, um disse para mim assim, eu te amo, mas eu vou embora. Eu fico, que interessante, né? Mas me ama e vai embora, não entendi isso. Não, é porque Deus falou comigo. Queridos, Deus não fala isso. Quando você for embora, eu vou ter convicção de que Deus está lhe levando. E quando você for embora pela sua vontade, eu vou ficar triste, porque eu vou entender que o diabo venceu uma batalha no seu coração, que você não teve sabedoria para abrir o coração, no momento da guerra, para ser ministrado e ser livre. Porque liberdade em Jesus é você viver Jesus intensamente, obedecendo a Deus em tudo. Obediência é uma engrenagem que nós praticamos, e porque praticamos, Jesus se revela ao nosso coração de uma forma diferente. Jesus não é uma história. Jesus é a verdade. Jesus não está longe, Ele está perto. Por isso que quando eu tenho um problema, eu tenho um socorro bem presente. Eu vou a Ele, eu oro. Então a igreja, ela exerce essa função de ser o corpo de Cristo, porque ela vai se desenvolver na medida que ela estiver saudável para se desenvolver. Há ministérios aqui hoje que estão bloqueados. Por quê? Porque você não quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua. E não é culpa de Deus. Deus não é culpado. Deus te chamou, você está aqui, o propósito, ou a verdade que Deus chamou você, que você está aqui. Você está aqui hoje à noite. Uma noite que você poderia estar em casa. Você está aqui. Então Deus chamou você. Agora, o que você tem feito com aquilo que Deus tem desejado que você fizesse para Ele? Você tem feito da vontade dEle, na vontade dEle ou na sua vontade? Porque no Getsemane, Jesus deixou bem claro que a vontade do ser humano sempre irá conflitar com a vontade de Deus. Jesus nasceu para morrer e para ressuscitar. Mas ele não poderia ter morrido daquele jeito, né? Deus poderia ter dado um anador para ele antes dele sofrer aquelas dores todas. Ou poderia, né, fazer a cruz não ser tão pesada do jeito que foi. Ou poderia, se quisesse matar de uma forma diferente, menos sofrimento. Não, mas o peso do pecado estava sobre Jesus. E Jesus sabia que a missão era morrer. Ele só poderia ressuscitar se ele morresse, se ele fosse até o fim. Porque o Evangelho ele tinha essa história de começo, meio e fim. Nosso final é com Deus. Nós não podemos nos desviar do caminho por causa do nosso orgulho. Não podemos perder o alvo no caminho porque achamos que os nossos sonhos só vão se cumprir se nós lutarmos por eles. É diferente você lutar uma guerra sozinho do que você lutar uma guerra junto com Deus. Com Deus você nunca perde. Sozinho você sempre vai perder. Sempre. E sabe, quando você começa a perder porque está lutando sozinho, você se torna um errante no Evangelho. Você acha que você não é mais aceito, que você não se encaixa, que o seu propósito não é esse. Ninguém é de Jesus fora do corpo, irmãos. Nós só somos de Jesus no corpo. Porque é no corpo que funcionamos, no corpo que nós desenvolvemos um chamado. Aqui você aprende a orar, você aprende a se relacionar, a perdoar, porque vai ter alguém que vai pisar no seu pé. Não, mas eu estou na igreja, ninguém vai pisar no meu pé. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus tem que usar alguém para quebrar a gente, irmãos. E Ele vai usar quem? Quem está perto. Quem está perto de você? Não quero me decepcionar. Você vai ter que perdoar. E perdoar é perder. Você entende isso?
Por isso nós somos tão diferentes e temos que buscar em Jesus nos tornarmos iguais naquilo que Ele fez e naquilo que Ele continua fazendo. Por isso que a vida de Jesus sempre é dar, sempre entregar, sempre renunciar, sempre, em todo tempo, se sentir desafiado pela verdade. Não confrontado e sair triste, como no caso do jovem rico. O jovem rico, ele não foi transformado porque ele não entendeu o que Jesus veio fazer. Ele achava que Jesus veio para mudar a sua realidade, digamos, melhorar a sua realidade. Não é o nosso pensamento, quando a gente vem para a igreja. Quando a gente está caminhando com Jesus, as coisas vão se encaixando, vão se arrumando gradativamente, na medida que Deus ele exerce esse governo na vida da gente. Agora, quando a gente começa a conhecer alguns versículos e a gente acha que Jesus é igual a nós, eu posso, né? É claro que tem a nossa intimidade, a intimidade é para todos, porém, o relacionamento é sempre de um filho para o pai. Eu não sei, está tudo tão moderno, os filhos não chamam mais pai de pai, é cara, né? As filhas não chamam mais a mãe de mãe, mais parece amiga. E não é assim, irmãos. Tem um respeito para com Deus. E quando nós entendemos isso, é isso que eu quero que você entenda, quando nós descobrimos isso e entendemos que a vontade de Deus ela precisa ser obedecida. Sem obediência, você não vai cumprir propósito. Sem obediência, o reino não é reino. É só mais uma proposta, é só mais um evangelho, é só mais um falso Deus, é só mais um falso Jesus. Agora, quando Ele é o meu Senhor, Pai, está doendo, está difícil, mas vamos lá, vamos junto, que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar força. E não quer dizer que no caminho você não vai errar, você vai errar sim, porque você é humano. Porém, nós temos o caminho de volta, que nós aprendemos no encontro. No encontro a gente não fica mais santo, irmãos, mais crente. A gente aprende a voltar. É isso que as pessoas não entendem. A gente aprende a voltar. Peraí, caí, então eu vou levantar e eu vou voltar. Esse aqui é o lugar certo. Então eu vou ficar aqui, na presença de Deus. Ah, mas a presença de Deus está em todos os lugares. Sim, em todos os lugares que a vontade dele está sendo manifesta. Você pode estar em um lugar fora da vontade de Deus. E estar aí por teimosia, achando que a vontade de Deus é essa que você está vivendo. Porém, a vontade de Deus é que Ele se revele, e quando Ele se revelar, Ele deixe de ser aquela pessoa que eu encontro de vez em quando, e Ele assuma o trono da minha vontade, porque eu decidi entregar a minha vontade a Ele. Então, a vontade dEle, mesmo que me custe alguma coisa, eu vou cumprir, eu vou me sacrificar, como a Bíblia diz, que eu posso me sacrificar. Romanos 12, a Bíblia diz que Deus ele honra a sua palavra, e quando a Bíblia fala a respeito que Deus quer misericórdia e não sacrifício, Deus está falando de outras coisas, não é a má interpretação que temos hoje. O sacrifício faz parte do cristão. Viver Jesus é sério, irmãos. E nós estamos aqui nessa conferência para corrigir o alvo. Se você quer tudo que Deus tem para você, você vai ter que aprender a fazer uma oração. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E você obedecer a vontade de Deus. Amém. O que eu tenho que fazer? E vamos começar nesse ponto de partida. Quem é o seu Deus? Quem lhe governa? É Jesus? Ou é o dinheiro? É o Espírito Santo? Ou é a minha vontade? E eu creio que tudo que vai acontecer nesses dias vai partir desse pontapé inicial que começa hoje. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença.
Eu sei que isso gera uma guerra dentro de nós, Pai. Olhe para dentro do nosso coração, Senhor. O Senhor sabe que somos fracos, que somos limitados, mas nós estamos na igreja porque nós queremos viver o Senhor, queremos viver a Tua vontade. Ajuda a gente a entender Tua vontade, Pai. Liberta-nos das prisões que nos cercam, da cegueira, do poder espiritual dos últimos dias. Liberta-nos, Espírito Santo. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue falando aos corações. Que o Senhor ministre a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade nos encontre. E que nós também encontremos a Tua vontade. Nós não queremos ser escravos de Mamon. Não queremos, Pai. Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Tudo será uma consequência do quanto Cristo é o Senhor, do quanto Cristo é aquele que governa, é aquele que reina. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, Senhor. Tira a cegueira dos nossos olhos. Nós queremos ser apaixonados pelo Senhor. Nós queremos viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho que muda corações, que nos arranca das trevas e nos traz para a luz. Eu gostaria de orar com você que está aqui. É a primeira noite da conferência. Mas você já quer começar já com o seu pé direito. Você já está querendo mesmo que venha mesmo tudo que Deus tem para falar, tudo que Deus quer te ministrar. Eu quero orar com você que está aqui e você diz assim: eu quero a vontade de Deus acima de todas as coisas. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Quero orar junto com você. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Ajuda a gente a entender aquilo que a gente ainda não entende, Pai. Para nós poder viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. A grandeza, a altura, a largura, a profundidade. Quando Paulo fala aos Efésios que a Tua vontade ela está nisso, e nós experimentar a profundidade que está no propósito, que está no Teu coração, Pai. Alinha a gente. Nós oramos renunciando toda desobediência, toda rebeldia contra a Tua palavra. Renunciamos a todo poder espiritual que de alguma forma nos rouba do propósito. Renunciamos a todo pecado que nos aprisiona e nos deixa longe do Senhor, porque a única coisa que pode nos manter longe do Senhor são os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, a discernirmos, para que a gente possa viver a Tua vontade tremendamente. Quantos chamados estão aqui que foram deixados no caminho por causa das lutas, das perseguições? Veio o desânimo, veio a tristeza, e ao invés de nós vivermos o Getsemane e buscarmos a Tua vontade, nós acabamos saindo da Tua vontade porque fizemos o que queríamos fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, alinha-nos essa noite. Corrige o caminho, Senhor. Corrige o alvo dentro de nós. Faz dentro de nós, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que os homens não têm poder para fazer. Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso coração. Faça a sua oração, querido. Ore com Deus, deixe Deus ouvir sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz.
todas as vezes que tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos os olhos na nossa vontade, no nosso querer, nos nossos planos. Senhor, nos arrependemos nessa noite de todas as vezes em que fomos o centro, quando na verdade Tu és o centro de tudo. Perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente quis aparecer, e que a gente quis ser o destaque, e que a gente quis o reconhecimento, todas as vezes que fomos rebeldes e lutamos contra a Tua vontade, todas as vezes que resistimos ao propósito, não quisemos nos render. Por toda a dureza e resistência no nosso coração, nós pedimos perdão nessa noite. Por fugir como Jonas fugiu, por negar como Pedro negou, por endurecer o nosso coração como os nossos antepassados naquele deserto. Perdão, Senhor, por todas as vezes que trocamos a primogenitura por um prato de lentilha, por todas as vezes que negociamos o propósito no lugar das propostas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nos esquecemos de Ti, quando descemos da cruz, quando largamos a nossa cruz e deixamos de Te seguir verdadeiramente. Por todas as vezes que sentamos no trono, o trono não é nosso, o trono não nos pertence, o trono é Teu. Nós reinamos junto contigo, Senhor, mas o trono é Teu. E nessa noite nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, queremos voltar o nosso coração e nos inclinar outra vez, corrigir o alvo do propósito. Toma de volta o centro da nossa vida, Senhor. Esteja novamente no centro das nossas casas. Volta a ser o centro do nosso casamento. Volta a ser o centro dos nossos filhos. Volta a ser o centro das nossas finanças. Volta a ser o centro do trabalho, da empresa, dos negócios. Volta a ser o centro do ministério que não é nosso, que é Teu, que o Senhor nos confiou. Volta a ser o centro do propósito que é Teu e o Senhor nos confiou para servir. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Deu tudo errado até agora, porque estávamos no controle. Mas hoje nós entregamos a Ti o controle de todas as coisas. Seja o centro, que não seja feita a nossa vontade, sim a Tua. Deus, nós queremos nos apaixonar pelo propósito e pela Tua vontade. Oh, Espírito Santo, alinha o nosso coração com o Teu coração, alinha a nossa mente com a Tua mente. O propósito é servir, o propósito é servir, o propósito é servir. Que o Senhor cresça, que o Teu nome apareça nas nossas vidas, seja glorificado nas nossas casas, no nosso andar, no nosso falar, na nossa rotina, no nosso dia a dia, Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua. Nós declarem no seu lugar. Você que se arrepende de ter trocado o seu alvo, você que se arrepende de perder o foco, você que quer voltar para o centro da vontade de Deus, você que quer corrigir o seu alvo, você que quer corrigir o seu caminhar, você que quer corrigir os seus pensamentos, a sua
Você que quer voltar para o propósito, aplauda o nome do Senhor e glória. Só você que quer conhecer o seu alvo, quer sair daqui alinhado, dê o maior aplauso que você puder ao Senhor. Nosso coração é grato. Obrigado, 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 obrigado.
você abrisse comigo em Salmo de número 112. Fala assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz das trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem-irá o homem que se compadece e empresta, disporá das suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivece, rangerá os dentes e consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Tem uma felicidade que é para quem teme a Deus, quem tem o temor do Senhor. A Bíblia diz que aquele que teme a Deus, ele é um homem feliz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem temor. Quando nós falamos de corrigir o alvo, é sobre isso, você voltar a temer, você voltar a entender a quem você deve reverência, a quem você deve temor, a quem eu devo. Eu estava lá em casa esses dias atrás e teve um dia que eu não vim no culto, eu estava meia mal, e aí eu estava em casa e o meu filho olhou no relógio e disse: meu Deus, 9h16, tu tá aqui ainda, por que tu não fosse? E daí eu falei assim, eu não vou mais, só vou quando tu ir, só vou para a igreja quando tu ir. E na hora o Espírito Santo pegou e tocou no meu coração e disse: tá errando alvo. Eu falei: meu Deus, verdade, estou errando alvo. Daí eu peguei e falei para ele assim: querido, eu vou corrigir o que eu falei, eu não vou só quando tu ir. Mesmo que tu nunca fores, eu sempre vou estar lá, porque quem me salvou foi o Senhor Jesus. Eu não dependo de homens para ser salvo. Você consegue entender? E às vezes nós focamos nas pessoas, focamos os nossos olhos nas coisas, focamos nas necessidades, e às vezes nós estamos até atacando, até fazendo, mas estamos fazendo de uma forma errada, e Deus quer que a gente corrija. O temor tem que voltar. Eu preciso entender quem me salvou, da onde vieram os nossos filhos, da onde vieram o nosso cônjuge, da onde veio o meu trabalho, da onde vem a minha saúde, da onde vem todas as coisas. E eu preciso temer aquele que me dá todas as coisas, e o foco tem que ser no Senhor e não nas pessoas, e muito menos nas coisas. Então nós por muito tempo focamos no Senhor, e tudo que você conquistou veio do Senhor, mas de acordo com aquelas conquistas, nós vamos colocando os nossos olhos ali naquelas conquistas, naquelas pessoas, naquelas coisas. Às vezes deu uma enfermidade, uma dor, e a gente focar para a oração e pedir: Deus, me dá saúde, eu tenho direito à saúde. O Senhor Jesus conquistou a saúde lá na cruz do Calvário, e você toma posse daquilo. Às vezes a gente foca na farmácia, no remédio. Não que às vezes Deus vai usar essas coisas naturais para poder trazer cura para nós, e nós precisamos, glória a Deus pelos profissionais na área da saúde, mas não é isso o foco. Eu preciso entender qual que é o meu maior alvo, de quem veio a saúde. Não veio do médico, você consegue entender? Não veio da farmácia, veio do Senhor. Então a prioridade tem que ser corrigida. Eu preciso corrigir a prioridade na minha vida. Da onde veio o seu parceiro, a sua parceira? De quem veio esse casamento? Da onde veio? Quem que deu essa pessoa para você? Você precisa voltar a focar os olhos no Senhor. Quem é que corrige o homem? Quem é que alinha o homem? Quem é que ministra o homem? Quem é que trabalha? Quem é que coloca os mandamentos ali no coração do homem? E eu preciso voltar a focar na prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Mas o que acontece? Nós às vezes focamos nas coisas e vamos em busca de coisas em vez de buscar primeiramente a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que eu preciso focar. E aqui diz que o homem que teme a Deus, esse homem é feliz. Você entende? Nós buscamos felicidade em coisas,
né? Numa roupa nova, num carro novo, numa coisa nova para dentro de casa, né? Essas coisas são legais e trazem felicidade também, mas são momentâneas e são passageiras. Mas quando você teme ao Senhor, a Bíblia diz que você é feliz. Os nossos filhos, eles são flechas na nossa mão. E a gente precisa perceber aonde que eu estou lançando essas flechas, para onde que eu estou lançando. Nesse momento aí que eu estava falando com ele, eu estava lançando o quê? Eu estava colocando ele como sendo um alvo, quando na verdade ele não é o alvo é Deus e ele é uma flecha que eu tenho que lançar para Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Graças a Deus deu tempo de corrigir, né? Porque veio esse tema e que nós possamos corrigir. Então o alvo não é o quanto você tem que ficar bom, o alvo é o que Deus pretende me ministrar. Se é para gerar fé no meu coração, para me orar, para ter saúde, para me orar, para ter uma porta de trabalho nova, o que Deus requer de mim? Eu estava pensando em Jesus, quando ele nasceu lá naquela manjedoura, e vieram os magos, né, de muito longe, trouxeram ouro, incenso, mirra, tantas coisas preciosas, e ali adoraram o Salvador. O Salvador era só um bebê, ele ainda não tinha feito nada, mas eles já sabiam o que ele iria fazer. Você consegue entender? Isso é corrigir o alvo. Talvez você não tenha recebido ainda, mas você já o adora, você já o presenteia, você já se sacrifica, você já vai avançando porque você consegue ver o futuro, você consegue ver o que ele vai fazer na sua vida, ou na sua descendência, ou na sua igreja, ou na sua casa. Mas por um tempo nós perdemos essa visão de olhar para o futuro, de olhar para aquilo que o nosso Salvador pode fazer, e ficamos olhando naquilo que ainda não está sendo feito. E nós perdemos a alegria, perdemos a felicidade, perdemos o temor e ficamos só reclamando da nossa vida. E isso, a fé vai se esvaziando, mas Deus nesses dias Ele vai trazer de volta a essência da adoração para mim e para você, vai trazer de volta o temor em nome do Senhor Jesus Cristo, vai corrigir para onde nós realmente estamos atirando, porque que nós, vontade de amar, paixão pelo ministério novamente. Às vezes a gente perde a paixão pelo ministério, perde a paixão pela palavra de Deus, não quer mais ler a palavra, não, ai que saco, ai que demora, ai por que não acaba mais? Nós precisamos voltar para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente interessa. Eu preciso voltar, perde-se o temor pelo dízimo, pelas ofertas. Agora não precisa mais levar envelope, negócio de Pix, de cartão, disso, daquilo. E, gente, volta para a casinha, volta para o foco, volta para aquilo que realmente interessa. Seja fiel. Não é o seu dinheiro que Deus quer, não é o meu dinheiro que Deus quer, é a nossa fidelidade, o nosso temor a Ele. Você consegue entender? Às vezes nós, hoje eu não vou, estou com preguiça. Não, volta o temor. Eu preciso estar no meio do povo de Deus. Eu preciso adorar Deus. Eu preciso congregar. Talvez você diga, mas se eu ficar em casa, vendo na televisão, também vai dar certo, também é bom. Não, nós precisamos daquele toque, daquele calor humano. Você consegue entender daquele olhar, daquele sorriso, ou de olhar de alguém que está triste, e você também poder ser útil para poder abraçar. Tudo isso faz diferença e nós precisamos corrigir o alvo. Nós estamos nos perdendo. Você consegue entender? Se nós não focarmos novamente, colocarmos nossos olhos no Senhor, nós vamos nos perder na nossa chamada, nos perder no nosso ministério, perder os nossos filhos. Aquilo que Deus fez em nós não será feito na vida deles se você não volta e corrige o alvo. Você entende? Por que você acertou o alvo? Por que hoje você está aqui? Porque um dia alguém te ensinou e colocou você de frente aonde você tem que acertar. Você tem flechas. Flechas são as suas decisões, as suas atitudes, as suas palavras. Isso são flechas. Mas aonde você tem lançado a sua decisão, aonde você tem lançado a sua atitude, aonde você tem lançado todas essas coisas. E nós precisamos dizer, Deus, eu preciso ir primeiramente no Senhor. Amém? É de lá que vem o seu poder. Nós sabemos que o Mirado tem aqui toda uma visão, né? Que é uma flecha acertando o nosso interior, que do seu interior fluirão rios de água viva. Mas não se trata disso que nós estamos falando nesse tempo. É a flecha que Deus, qual é a vontade de Deus, como foi falado aqui hoje, nessa noite? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você entende? Não é o quanto mais você crê, é o quanto você caminha na vontade de Deus para a sua vida. Esse é o maior propósito para mim e para você. Amém? Amém. Então, vieram
os magos de longe. Aqui tem muita gente de longe, né? Tem gente lá do norte, louvado seja Deus, uma salva de palmas para a igreja do norte que está em Itatiba hoje, aleluia! Os nossos visitantes também, que sejam todos bem-vindos, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês nesse tempo. E hoje é só o começo, nós sabemos que é a primeira marcha, mas nós precisamos sinalizar. Quando você valoriza a salvação, eu não sei se você já se perdeu, mas eu já me perdi. Eu era criança, eu fui comprar um negócio no mercado, entrei numa rua errada e eu não encontrava mais caminho de volta para casa. E foi a tortura e eu andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e para lá e para cá. E o desespero começou a tomar conta do meu coração. E eu sendo uma criança, eu pensei, e agora eu estou numa cidade que não era minha cidade, era Itapema. Minha avó morava lá e a gente foi para a praia e lá eu fui comprar um negócio para a mãe e eu me perdi. E alguém que estava lavando roupa no tanque me viu e percebeu que eu estava andando para lá e para cá. E percebeu meu desespero e disse, quem és tu? De quem tu és? Quem é tua filha? E não, e fez várias perguntas, senta aqui. Chamou o marido foi atrás da casa do meu pai, lá da minha avó, lá na praia. Encontraram e logo a minha mãe veio e me achou. E eu disse, eu não acredito, eu não estou mais no meio estranho. Eu fui achada, eu fui encontrada, né? E é tão bom quando você entende salvação, quando nós não valorizamos salvação, quando nós não entendemos o quanto nós estávamos perdidos, mas quando nós valorizamos o quanto é importante ser salvo. Esses magos vieram de longe e eles ali colocaram ouro. Eu pensei, puxa, se eles tivessem botado só ouro já estava bom, mas eles botaram incenso e eles botaram ali mirra, eles botaram todas as espécies que eles tinham de preciosidade diante do Salvador, sendo que o Salvador nem os tinha salvo ainda. Você consegue entender? Mas já tinha nascido. Hoje eu quero dizer uma coisa para você. A correção do alvo já nasceu em você aqui. Amém? Já começou algo novo dentro de você. Porque até o final desses dias, Deus vai fazer coisa grande na sua vida em nome de Jesus. Vai colocar você de volta no centro. Amém? Daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então o Salvador nasceu e talvez algumas coisas ainda não foram feitas na sua casa. Algumas coisas não foram feitas na sua vida, na sua família. Algumas coisas não foram feitas talvez no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, no seu financeiro, eu não sei. Mas o Salvador já nasceu. Amém? E de acordo com a sua adoração, com a sua fé, de acordo com a sua fidelidade, tudo isso vai vir para a sua vida, assim como você recebeu salvação no sentido espiritual. Amém? Nós vamos ofertar agora. Você vai dar uma oferta de presente para Deus, dizendo, Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos 27 anos, muito obrigado por ter sustentado este lugar, por ter colocado esse lugar de pé, aonde eu posso vir e poder receber salvação e trazer outros também para receber a salvação. Amém? Que o temor do Senhor invada a sua vida nesses dias de uma forma toda especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
ensinar a corrigir o alvo nas áreas financeiras de uma forma poderosa, que a gente aprenda a gastar naquilo que realmente é necessário. Senhor, dê ao teu filho, à tua filha, um espírito de administrador, de administradora, Senhor, aonde eles saibam aonde gastar, quando não gastar, e como guardar, de que jeito guardar, e serem fiéis também ao mandamento, cumprindo, sustentando a tua obra na terra de uma forma toda especial. Abençoa os teus filhos, que o temor invada o coração de cada um deles. Senhor, leve eles a temer em todo o tempo, em cada situação. Remove as angústias, os medos, as tristezas. Prospera o teu povo, é direito deles, que eles possam desfrutar do melhor dessa terra e no porvir vida eterna. Repreende, meu Deus, o migrador, o destruidor, o gafanhoto, o espírito da miséria, o tranca-rua, os demônios que agem na área financeira sejam todos repreendidos. A bênção seja instalada, as janelas do céu sejam abertas e aquela bênção sem medida, arrecalcada, sacudida, transbordante, deite sobre o seu colo e eles sejam abençoados, seja visível a bênção para aquele que te serve e aquele que não te serve. Fortalece a fé da tua igreja, prospera a tua igreja, que ela cresça e apareça sobre a face da terra e vidas conheçam o teu santo nome. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos de vida, colocamos diante do Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão no vaso, nós declaramos a restauração de cada uma delas, Senhor. Repreendemos, Senhor, o mal e abençoamos e pedimos que o Senhor dê resposta. Os impossíveis tornam-se possíveis na tua mão e cada um possa louvar o teu santo nome por todas essas respostas de cada petição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, nós temos ali, traz aquelas flechinhas ali, Lucas. Isso. Aqui tem umas flechinhas. Nós vamos fazer um ato profético de hoje, de que você vai, pode ficar segurando aqui para mim, por favor. Nós vamos fazer um ato profético de que você vai acertar o alvo nesses dias, amém? Vai corrigir o alvo, né? O alvo, qual é o seu alvo? Pergunte para a pessoa que está perto de você, qual é o seu alvo? Meu alvo é Cristo. Ah, o do apóstolo é o Cristo, e o seu? Qual é o seu alvo? É dali que sai. Tudo que você precisa vem da palavra de Deus, vem de Cristo. Jesus é o verbo se fez carne, vem tudo da palavra. Amém? E nós vamos corrigir. O que Deus tem falado a respeito? Então é nisso que eu vou crer, é nisso que eu vou andar e é nisso que eu vou confiar e vou caminhar. Amém? Então você vai pegar uma flecha, você vai colocar ali no alvo e vai declarar, corrigindo o alvo. Não, o meu alvo é Cristo. O meu alvo está no altar. O meu alvo vem da palavra de Deus. Amém? Você pode vir, ele vai estar aqui na frente, você vai pegar, você vai colocar e vai ficar ali em nome de Jesus, declarando isso, que o alvo vai ser corrigido. O alvo não serão mais as pessoas, não serão mais as coisas, mas será Cristo novamente na minha vida, Cristo novamente na sua vida, a palavra de Deus nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pra um lugar mais alto, já queimei as mãos no passado e os meus olhos vejo o futuro.
bênção dessa empresa, muitas vendas. Ô Alisson, tudo bom? Tudo bem, Ô, patrão? parabéns, chegou o dia do seu pagamento. Tá de parabéns, olha, fez muitas vendas esse mês, muito dedicado. Esse mês deu, vou te entregar o salário, deu 20 mil com as suas vendas. Alinhar nossas contas, resolver tudo que a gente precisa. Tudo, mas aí, meu Deus. Teve um aumento. Um aumento. Boa. Aleluia. O que a gente vai pagar? Vamos começar, vamos separar. Primordial. Né? Quanto é que tu vai dar de dízimo? Amor, deu 20 mil pagamentos esse mês, amor. Nossa, 2 mil. boa. Nós sabemos que esse princípio que nós obedecemos, Quanto é que vai ser o dízimo? 2 mil, 10% nós temos que dar. Ei, tu tá ficando louco? 2 mil reais pra igreja? Não, imagina. A gente tem umas coisas pra resolver. Vamos aproveitar, a gente tá trabalhando um monte. Vamos aproveitar um pouquinho, vamos fazer assim. Mês que vem, tu paga essa diferença. Esse mês vamos dar uma relaxada, vamos comer fora, fazer uma coisinha, nós dois. Amor, eu acho que você tá certa, meu amor. Precisamos tanto no momento de lazer, trabalhamos tanto. Você é uma mulher sábia, uma mulher que não ar, amor. Que mulher auxiliadora maravilhosa. Tchau. O que aconteceu esse mês? O que aconteceu esse mês? Ó, caiu as vendas desse vendedor que parecia uma bênção. Não sei o que aconteceu. Tem coisas quebradas nessa empresa. Caiu as vendas. Não deu nada as vendas dele esse mês. Vou ter que diminuir esse pagamento dele. Não vai dar para dar o que eu dei mês passado, não. Tá certo. Caiu as vendas. Ô Alisson. Patroa! Maravilha, patroa! mas o que aconteceu com as tuas vendas? Caiu, não conseguiu vender nada. Ah, é, patroa? Vou ter que diminuir o teu pagamento esse mês. Não vai dar o mês que deu o mês passado, vai cair para 10 mil. Vê se tu capricha esse mês. 10 mil, patroa? Tá bom? Capricha aí, não sei o que aconteceu, tá bom? Olha aqui, ó, quebrou o meu JBL, já vamos aproveitar, comprar o meu fone. O ferro também precisa dar um jeitinho, já vou pegar um novo, né? 20 mil de pagamento, tá de boa, tá suave. Só fez que gastar também, né? Vamos dar uma economizadinha. Meu Deus, a gente deu um salário de 20 mil. Vamos lá, eu vi uma bota maravilhosa, quero comprar. Meu Deus. Ei, meu amor, o salário esse mês. O que aconteceu? Como assim? Essa empresa é um problema. Essa patroa deve estar ficando louca. Não, perdão, talvez seja o imposto. Não, meu amor. O que será que aconteceu? O que a gente fez de errado? Temos que parar de observar. Olha o tanto de coisa que começou a estragar. Na empresa começou a estragar várias coisas, meu amor. Eu errei. Eu conheci o princípio, eu sei o que é o certo e eu fiz o que era errado. Pois é, Eu quis negociar com o Senhor. Eu sabia que era 10% de tudo aquilo que me vem à mão. Eu quis pensar somente em mim, somente no meu lazer e não quis cumprir o princípio. Foi Ele que me deu, foi Ele que não permitiu que faltasse nada e mesmo assim eu falei. Me perdoa, meu marido, eu também errei em te dar um conselho tão errado. Eu também conheço da palavra e sei que esse precisa corrigir esse algo, né? Sim, amor, vamos corrigir o alvo. Sim, bem. Oh, que benção, esse mês voltou a bombar essa empresa. Olha, vendeu esse mês, bombou as
dele, incrível, incrível, muito bom. Dobrou as vendas dele, vai voltar para 20 mil o pagamento dele, talvez, dependendo da comissão, olha, vai dar até mais. Ô Alisson, tudo bom? Chegou o dia do seu salário de novo, olha, esse mês você está de parabéns, voltou para 20 mil. Deus é bom! Continue assim. Oi, meu amor! Tudo bem? Tudo ótimo, meu Como amor! foi o pagamento desse Uau, meu amor! Deus abençoou mais uma vez. Nosso Deus é misericordioso. Amém. Ele teve misericórdia e Ele cumpriu. Ele cumpriu, nós fizemos a nossa parte e Ele fez a dele. Deus é bom. Então já vamos começar a fazer o que é certo. Colocar o dízimo. Quanto é que deu seu pagamento? 20 mil, meu amor. Conta certinho. Contou? Deixa eu ver. Melhor contar de novo. Aí que falta. Não. Tá tudo certo aqui. Do Senhor, primícia, tudo certo. Valeu a pena corrigir o alvo. Valeu a pena. Deus é bom. Amém. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Amém. Tragam os dízimos e oferta à casa do tesouro. Amém. Honra o teu Senhor teu Deus com todos os seus bens e com as suas primícias. Amém. Corrigido alvo! Legal, né? Glória a Deus. Amém? Corrigindo algo para prosperar em nome de Jesus. Queridos, amanhã vai estar conosco o pastor Nathaniel. Eu não o conheço, mas é um homem que prega em conferências para 4, 5 mil pessoas. E Deus escolheu ele para estar aqui amanhã para ministrar a minha vida e a sua vida, amém? Diz que é muito usado por Deus na questão de milagres. Então não falte, não perca, traga uma multidão junto com você. O pastor Felipe vai estar junto, vai estar ministrando louvor, vai ser uma festa linda para Jesus. Amém? Ali hoje foi só o começo, foi só, né, a arrancada. E amanhã então a gente vai para a segunda marcha em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por esse tempo, pela forma como o Senhor ministrou, curou neste lugar. Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor desatou e derramou aqui. Nós estamos felizes, Senhor, pela Tua presença, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Vem com poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos, desfaz as pragas, as maldições, abençoa os Teus filhos com poder e grande graça, que o melhor dessa terra esteja sobre a vida deles, eles sejam cheios do Espírito Santo. O Senhor os abençoe com o temor do Senhor, leva eles em paz, Senhor, de uma forma poderosa, e que tudo aquilo que foi ministrado neste lugar nessa noite, Senhor, o Senhor continue ministrando durante o sono, quando eles acordarem, no dia de amanhã, levando eles à prática daquilo que nós aprendemos contigo. Abençoa o teu povo com poder, com graça e com saúde, no nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda sua mão em direção ao seu lar. Pai, nós abençoamos esses lares, declaramos as ricas bênçãos do céu ali, a força esteja sobre este lar, a alegria entre neste lar, a paz esteja ali, haja provisão e prosperidade sobre essa casa. Que o Senhor coloque também uma muralha de fogo, guardando e livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.